Daniel 6:10. Enquanto você abre, eu quero aproveitar e fazer a oração, dando início à nossa mensagem de hoje à noite. Pai, nós colocamos em suas mãos mais uma vez as nossas vidas. Fale conosco, Senhor, mais uma vez. O que nós precisamos ouvir neste tempo. O que nós precisamos aprender. Fale conosco, Senhor. Eu sei que muitos vão ser curados durante a sua palavra, porque a tua palavra nos ensina, enquanto enviou-lhes a palavra os curou. Então, que haja cura nesta noite, que haja transformação, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu falei esse devocional de Daniel 6:10, há 2 semanas atrás, aqui na igreja, isso não saiu da minha mente. Depois eu fui ler o texto de Daniel, isso me chamou a atenção. Por que um homem teve tanta sabedoria para lidar contra a cultura? Nós estamos vivendo um tempo onde está sendo imposto para a igreja que nós passemos por uma aculturação. Nós vamos aprender juntos o que é isso. É quando alguém quer nos impor uma nova cultura. E esse processo de aculturação é quando existe uma fusão de cultura. Mas presta atenção. Quando eu permito que uma nova cultura entre na minha vida, eu perco princípios, eu perco valores da minha outra cultura. E quero te dizer algo muito importante também. Quando eu começo a aceitar uma nova cultura na minha vida, significa que eu já estou aceitando a cultura do outro. E qual é a minha cultura? Cristo Jesus. Ah, Margarete, mas é uma ameaça. É sim, gente. Ninguém crucifica o que não é uma ameaça. O nosso Jesus nos deixou uma cultura. Mas a cultura de Jesus que mais me chamou a atenção no jeito dele tratar com isso é que ele nunca fez questão de se misturar. Ele nunca fez questão, ele até andava no meio da multidão, mas ele não pegava os costumes da multidão. Presta atenção, quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, ele não fica impuro, mas a mulher recebe poder. Ou seja, a cultura da mulher não chega até Jesus, mas aquilo que Jesus tinha chega até a mulher. Então é isso que precisa acontecer. É isso que precisa acontecer. Nós não podemos deixar que a cultura, a nova cultura que está sendo imposta hoje na nação, na sociedade, mude os nossos valores. É muito sério isso. E como que Daniel, este homem, não permitiu que os seus valores fossem mudados, a sua cultura fosse passada por um processo de aculturação? Por quê? Existe um segredo. Está escrito em Daniel 6:10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava sendo assinado, presta atenção, era um edito real que proibia que Daniel orasse. E muitos editos reais estão sendo impostos hoje que impede ou que torna crime aquilo que a gente acredita. Mas Daniel não saiu brigando com todo mundo. Ele fez algo que é o que nós temos que fazer. Daniel, quando ele soube do edito que estava sendo assinado, entrou na sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, de frente para Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do teu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel fazia isso antes de ser um exilado e durante o exílio na Babilônia. Ele não se corrompeu quando estava no palácio e nem quando foi preso. Por quê? Vida de oração com Deus. Muitos não vão gostar de você. Bem-vindo ao time. Muitos não gostaram de Jesus. O único que tentou ser amigo de todos, que foi um político, ele falou: eu lavo as minhas mãos. Vê aí o que vocês acham melhor, crucificaram Jesus. Então, o nosso tempo hoje, existe de nós uma integridade de caráter a ponto de nós nos mantermos firmes na nossa cultura. E como que eu faço isso? Quando Daniel olhava para Jerusalém, presta atenção, ele era constantemente lembrado que o lugar dele não era ali. Não se esqueça que o seu lugar não é aqui. É na Nova Jerusalém. Não tenta
achar um espaço para ficar confortável. Nós sempre vamos ser confrontados, afrontados. Sempre. E aí ele se lembrava que o lugar dele não era ali. Ele se lembrava, olha que interessante, de onde ele veio. Ele se lembrava constantemente quais eram os seus valores. Quais são os seus valores? Pensa aí. Quais são os seus princípios? Isso não deve ser negociado. Quero te falar algo muito importante. Um princípio que você quebra aqui, ele vai te quebrar lá na frente. Eu conheço uma história de uma mulher que deixou a própria filha enxotar a mãe dela para fora de casa. É um princípio que foi quebrado. Ninguém pode fazer isso com a sua mãe, nem sua própria filha. Amanhã, esse princípio que foi autorizado vai acontecer na vida dessa mãe. Quebrou um princípio de Deus na vida. Isso não deve acontecer. E foi ali que ele recebeu, olhando para Jerusalém, ele se lembrava que foi ali que ele recebeu as lições preciosas. Então ele era constantemente lembrado, confrontado de onde ele veio, de quem era o Deus dele, o que ele aprendeu, o que ele estava fazendo ali. Ele era o tempo todo confrontado. Nunca se esqueça, presta atenção. Vamos fazer uma retrospectiva aí. Você com você mesmo. Como que você era quando você chegou na igreja? A igreja te recebeu. Através de Cristo Jesus, claro. Como que você era, lembra? Lembra aí, lembra? O velho homem, como que era? Lembra aí? Tinha alguma coisa boa? Por mais que a gente se esforce, sem Jesus a gente não consegue ser bom. Em vez de a gente ser julgado pelo próprio Deus, a gente julga Deus. E aí, Deus, você não é o bondoso? Quando a gente não anda com Ele, a gente inverte os valores. E hoje, estamos vendo que o nosso Deus está sendo julgado, sendo que, na verdade, é a gente que é julgado. Presta atenção. Olha, gente, eu acho... Uma coisa que acontece, vou falar isso depois. Quando uma pessoa peca, é mais fácil para ela se amoldar às coisas do mundo e dizer, gente, nem é desse jeito. Para aliviar a minha culpa, o que eu digo? Essa aqui está ultrapassada. Nem é desse jeito. Nem é tudo isso. Sabe, quem se lembra, vocês vão se lembrar, claro, que dia 18 de junho deste ano, 5 pessoas mergulharam no Oceano Atlântico, num submarino da empresa Ocean Gate. 6 tripulantes, a maioria deles pagou R$1.200.000 para estar ali, todos comandados por um joystick de mais ou menos no valor de R$350. Mais ou menos no valor de R$350. Quando você deixa as coisas do mundo te controlar, parece, gente, eu estou falando isso com muito respeito à família enlutada, aquelas pessoas por ter tomado essa atitude, o dinheiro nem era meu, cada um faz o que quer com o dinheiro, essas pessoas morreram, a gente fala que é de uma forma insana, mas também aquelas pessoas tinham direito à vida como nós temos e precisamos respeitar a família dessas pessoas que morreram, claro. Mas quando eu coloco a minha vida na mão de pessoas, deixo as pessoas brincarem com a gente, nós estamos cometendo o mesmo erro daqueles tripulantes que muitos falaram, gente, que coisa de louco. A gente faz igual. Mas quando a notícia desse submarino veio à tona, todo mundo comentou, gente, que coisa, onde já se viu um joystick de R$350 comandar a vida de 6 tripulantes, ainda pagaram R$1.200.000 para que isso acontecesse, para entrar lá no Oceano Atlântico para ver os restos do Titanic. Virou motivo de piada. Mas a gente faz isso. Talvez não com essa profundidade. Tanto de dinheiro, quanto de oceano, quanto de situação, mas a gente faz. E muitas vezes a gente paga para isso. Então, abra sua Bíblia comigo agora. Daniel 1, de 1 em diante. Eu quero falar com você sobre um livro que é de Elienay Cabral, é um livro fantástico, porque este livro fala sobre a integridade moral e espiritual de Daniel e seus amigos. Por que este rapaz, nós já vimos que a oração tinha um ponto-chave na história desses rapazes, que nada
nada e ninguém fez com que aquela cultura moldasse esses rapazes, mas eles tinham um caráter muito forte. Não é qualquer um que me ganha, não. Quando a Rafaela era pequena, presta atenção. A gente ensinou várias coisas para a Rafaela, inclusive a minha história que me levou para Cristo Jesus. A Rafaela sabia de tudo e a Vitória também. Mas a Rafaela sempre foi bem questionadora. Mãe, estão falando na escola isso. É verdade? Falei, senta aqui, vamos conversar. Tudo que eu venho te falando até hoje, você acha que é mentira? Não. Só não se parece com a história do outro. Eu falei assim, qual é a história? Confia em mim, eu sou a sua mãe. Qual é a história que eu venho te contando todos esses anos, Rafaela? Você tem me contado que Jesus é a salvação, que eu não posso mentir. Você tem me contado que como você foi para a igreja, que Deus libertou a sua casa, a sua família, que você tinha medo de andar. E foi falando. Eu falei, fala mais. É isso que você tem que acreditar. Você tem que ter convicção naquilo que eu te falei e acreditar naquilo. Sabe por quê, Rafaela? Vão vir outras histórias para te contar. Vão vir outras pseudo-verdades tentar te ganhar. Só que se você não tiver convicção e certeza do que você está fazendo, você vai pegar outros caminhos. Vão te mostrar outros caminhos que vão até Jesus. Mas só existe um caminho que nos leva a Deus, que é o próprio Jesus. E vão te mostrar várias ideias, várias histórias, vários caminhos que não te levam a lugar nenhum. Isso que eu vivo, que eu coloquei a minha vida, há 30 anos, este ano eu estou completando, é a minha cultura. A minha cultura, em todos os lugares que eu vou, as pessoas têm que saber quem eu sou. E eu me orgulho do que eu sou. Me orgulho do que Deus fez comigo. E é isso que você tem que carregar. Gente, leva a tua bandeira de verdade. Eu sou crente. Eu sou remida. Sou salva. Não vai titubear. O mundo não gosta de mais ou menos. Ninguém sabe, ninguém gosta, gente, de pessoas que não sabem o que quer. Sabia? Seja firme naquilo que você acredita. E aqui, em 1 Daniel 1, de 1 em diante, diz assim, tá rindo, né, Vitória? Olha só, eu quero fazer umas perguntas para você que o próprio Elienay Cabral fez no livro, que eu achei fantástica. Nos nossos dias, haverá nos nossos dias gente confiável? Sim ou não? Pensa aí. Você é uma pessoa confiável? Para esse tempo de crise, não estou falando de identidade, estou falando de integridade. Integridade, gente, é uma pessoa que está inteira ali. Que ela tem certeza do que ela quer. Ela é íntegra. Integridade e sua história. Olha só, vou repetir. Para esse tempo de crise de integridade, a sua história serve de modelo? Você serve de modelo para este mundo que estão tentando impor em nós. Você serve de modelo? Me segue. Faz o que eu faço, porque vai dar certo. Olha, já fui por este caminho, mas esse caminho deu certo. E este homem, Daniel, quem foi Daniel? Foi um homem abençoado por Deus, tinha o dom de interpretar, foi promovido a cargos de liderança dos governos babilônicos e persa. Por quê? Daniel era um exemplo, gente, de excelência daqueles que serviam a Deus. Mesmo tendo sido levado ao exílio babilônico, Daniel conhecia o Deus que servia e não o trocou por um prato de comida. E não trocou. Daniel 1, de 1 em diante, diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, invadiu, tomou conta. No 3º ano, início de reinado. Teve tantos outros reis que reinaram muito mais tempo. Mas vocês vão ver por que isso aconteceu. No 3º ano de reinado deste rei. Versículo 2. Presta atenção. E o Senhor entregou Joaquim. O Senhor entregou. Você vai ver nesse texto assim, e o Senhor viu, e o Senhor fez, e o Senhor levou. Presta atenção.
A gente sabe que o nosso Deus, ele está vendo todas as coisas. A Bíblia diz que os seus olhos passam por sobre toda a terra, para fazer-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente seu. E aqui não foi diferente. E o Senhor entregou este rei, o rei de Judá, nas mãos e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Você está entendendo? Foi Deus que permitiu. Foi Deus que colocou esse rei lá. O nosso Deus. Ele permitiu. Nabucodonosor levou tudo que havia no do templo para a Babilônia, nada deixando em Jerusalém. Ele destruiu a cidade todinha, presta atenção, para não ficar nenhuma lembrança na mente dos exilados. Ele destruiu tudo. Como que era a situação espiritual de Judá, gente? Por que Deus, o próprio Deus, entregou o rei Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos do seu inimigo? Por quê? Olha a situação espiritual desse rei. Essa declaração está em Daniel 1:2. A Bíblia nos diz que existe uma soberania divina sobre os reinos deste mundo. E Deus tem o poder de tirar e pôr quem Ele quer. Ele tira e põe o governo, o presidente, o rei que Ele quer. Segundo a história, depois que Josias havia feito a grande reforma política e religiosa em Judá, os anos se passaram e os filhos dele se desviaram da fé. Presta atenção. Se desviaram da fé. E o seu pai, e foram todos muito ímpios. Os sacerdotes, o rei e todo o povo endureceram espiritualmente. Nas mãos de quem foi dado o reinado? Claro, nas mãos dos inimigos. Por quê? Se esqueceram do seu Deus. Não só o rei, mas todos os seus filhos fizeram uma reforma política, outros reis anteriores também. E aí, aquela força espiritual caiu por terra, esqueceram quem Deus era. E, gente, quando o rei invade Judá, quando invade aquela cidade, ele destruiu toda a cidade e todos os utensílios da casa de Deus foram roubados e levados para a Babilônia. Versículo 3. Então o rei ordenou que Aspenaz era um chefe, presta atenção, Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real para a nobreza. E da nobreza. Versículo 4. Jovens, quem eram as pessoas que o rei pediu que Aspenaz escolhesse? Presta atenção, gente. Eles não queriam qualquer um. Queriam jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos. Quem falou para você que não precisa estudar, hein? Cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Em outras palavras, a sua cultura. Olha o que acontece. Versículo 5. O rei designou-lhes uma porção diária de comida. Presta atenção. Muitas vezes, alguma coisa parece que insignificante está acontecendo no nosso meio e a gente não percebe que a gente está sendo coagido e a gente começa a entrar na outra cultura sem perceber. Ai, gente, nada a ver. O que tem um prato de comida? Mas para quem orava, por isso nós começamos o culto, para quem orava 3 vezes, para quem nunca queria se esquecer quem era o Deus dele, os seus valores, a sua cultura, o que ele aprendeu. Este rapaz, Daniel, ele estava atento e ele percebeu que talvez fosse uma cilada aqui. E olha o que ele faz. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá. Por exemplo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, ou seja, o nome desses rapazes honravam a Deus. Chegando lá, ele já começou a mudar toda a cultura. Já vamos trocar o nome desses rapazes aí. O nome deles lembra o Deus deles. Mas na nossa nova cultura, queremos que eles deixem a cultura deles. Está entendendo? E aí, o rei manda dizer que Daniel, que queria dizer, que significava Deus é o meu juiz, deram o nome de Belsazar, nome dedicado ao Deus Bei. A Misael, que significava quem é como Jeová, deram-lhe o nome de Mesaque, homenagem ao Deus Acu. Ananias, que significava misericordioso é Jeová, chamaram-lhe Sadraque, em homenagem ao Deus Marduque. Azarias, chamaram-lhe Obed-nego, que significa servo de nego. Eram nomes pagãos com o propósito de apagar o nome, o significado, a raiz, a cultura, da formação moral e religiosa desses jovens. Ou seja, eles estavam tentando entrar em todas as áreas. Mas nós vamos entender, vamos ter a certeza, por que esses jovens não se corromperam. Essa aprovação, começou uma aprovação já, não diminuiu a integridade moral e espiritual da vida desses jovens. Continuando, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Quem falou para ele que era impuro? Presta atenção, ele briga com alguém? Ele respeita esse homem? Olha só, Daniel decidiu-se não se tornar impuro. Por quê, gente? Tudo a gente consagra ao nosso Deus. A gente vai comer, a gente faz as nossas orações e todas as religiões são assim. Todo mundo consagra aquilo que acredita. Hoje nós fizemos uma oração, o Felipe orou na minha casa, uma oração tão bonita, fez macarrão lá em casa e oramos, consagrou ao nosso Deus, orou para que não faltasse o alimento, agradeceu a amizade, a família. Eu falei, gente, como é bom ser crente, né? A gente tem um Deus que cuida de nós, que nos faz lembrar o tempo todo quem Ele é, o que Ele nos deu. Houve um tempo que eu não tinha aquela comida, gente. Houve um tempo que eu não escolhia a comida que eu ia comer. Era aquilo e pronto. Agora a gente está lá, fazendo macarrão, fazendo a massa do macarrão, colocando outros acompanhamentos, ainda escolhe, hoje eu vou comer só isso aqui. Deus que nós temos de provisão. Não se esqueça de agradecer ao Senhor pela provisão diária. Como diz a minha mãe, quando eu era pequena, tem criança que nem tem isso para comer. E eu nunca me esqueci. E olha só, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho, e ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olha que interessante, eu aprendo muito aqui com esse rapaz. Ele veio da realeza, Daniel. Ele veio lá da nobreza. Por tudo que esse menino sabia e fazia, ele veio de uma alta situação financeira. Ele poderia ser arrogante, mas não era. Mas ele falou para um chefe que está ali, em vez de falar, não vou comer essa comida não, comida do diabo. O que ele fez? Olha, eu queria que você me permitisse não comer essas comidas. Ele não falou assim, é coisa do diabo. Ou então, você não vai me obrigar a comer. Eu falei, não, gente, houve educação, houve respeito, houve sabedoria para falar. E é isso que nós precisamos aprender nesses dias. Tudo que eu for fazer, peça ao Senhor para te dar sabedoria. Ele nem contou para o Aspenaz o plano dele. Não vou comer porque não quero me contaminar. Ele simplesmente disse, posso ficar sem comer? E aí a Bíblia diz que a atitude de Daniel fez com que Aspenaz sentisse até carinho por ele. Quando a gente respeita as pessoas, quando a gente fala com sabedoria, a gente não precisa apelar. Outro dia eu estava aqui, há muito tempo atrás, uma pessoa chegou em mim e começou a gritar. Falei, minha flor, por que você está gritando? Eu estou do seu lado. Por que as pessoas aumentam o tom de voz, gente? Perdeu o argumento. Precisa apelar. Mas eu quero que a igreja faça tal coisa. Eu falei, não vai fazer, minha flor, porque a gente não é desonesto.
a gente não mente. Outra igreja faria, pois vá lá. Não faremos. Ou seja, quando a gente não se deixe corromper por dinheiro, viu? Em nome de Jesus. Essa pessoa queria me pagar para fazer um negócio, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Como é que eu vou orar depois? Como é que eu vou pregar depois com mentira? Ô Jesus, cuida de nós. E aí eu falei, minha flor, quando eu começo essa gritaria, sabe o que significa? Perdi a razão, preciso apelar. Aqui a gente vê um menino educado, sabendo do lugar dele. Falando, Daniel decidiu a firmeza de caráter deste menino. Olha, gente, a firmeza de caráter ante um desafio babilônico implica em ter uma disposição interior para se manter fiel aos princípios que regem a nossa vida cristã. Essa firmeza de caráter, demonstrada pelos 4 jovens, foi o que deu a eles a capacidade de enfrentar um desafio e a sua fé em Deus, o Deus de Israel. Eles não se corromperam nem antes de chegarem na Babilônia e nem depois. Gente da alta sociedade, da realeza, acostumado a ser servido, agora estava lá para servir. Nem por isso fez, Deus não cuidou de mim, sempre servi a Deus, por que agora eu estou nessa situação? Porque ele sabia, gente, que o povo tinha pecado. As pessoas, quando são crentes, falam assim, tá vendo? A gente está passando por isso, que aconteceu isso. Isso porque a Bíblia fala que nós não somos tratados segundo as nossas obras, mas nós somos tratados segundo a sua misericórdia. Um crente sabe disso. E esse menino crente em Jesus Cristo não deixou que a situação que ele estava vivendo se revoltasse contra Deus. Muito pelo contrário. É aí que ele ficou firme. E no versículo 9... olha o que Deus faz, gente. Acho interessante, porque a Bíblia nos ensina o tempo todo. E aí, não é por nós mesmos, não é nada por nós mesmos. E aí, no versículo 9 já começa assim, e Deus fez. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. Quem? Aspenaz, que queria que ele comesse a comida. Apesar disso, ele disse a Daniel, eu tenho medo do rei, o meu senhor. Ele determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudável? E se ele achar vocês menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia até pedir a minha cabeça por causa de vocês. Neste momento, Daniel age com misericórdia, gente. Achei interessante um rapaz com tanta sabedoria. Versículo 11. Disse Daniel, então, ao homem que era o chefe dos oficiais. Ele disse assim... Ele disse, versículo 12, peço-lhe que faça uma experiência, mais um pedido. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comeram a comida do rei. A comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ou seja, ele estava pondo à prova. Ele não desmereceu o homem. Ele não precisou apelar com este homem. Mas ele fala, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar 10 dias. Olha que interessante. Daniel, ele age com respeito, uma autoridade deste homem. Inteligentemente, ele não revela as razões pelas quais ele não queria comer. E essa atitude, eu quero que os pais agora prestem atenção no que eu anotei aqui. Até coloquei em negrito. Esta atitude significava a disposição interior e era fruto da formação moral e espiritual recebida dos seus pais. Está entendendo? Era fruto de uma integridade moral, espiritual, recebida dos seus pais. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que nós falamos na nossa casa
sobre Deus, sobre a igreja, sobre a liderança, sobre as pessoas, está matando ou está dando vida para os nossos filhos. A Bíblia diz em Lamentações 3, 19, 20, 21, 22, que existem palavras de vida e de morte. O que você está ensinando para o teu filho lá, falando da igreja? Você fala bem, fala mal. Margarete é folgada, hein? Se acha. O que teu filho vai querer quando chegar na igreja? Não quero ouvir a Margarete. Pastor Márcio quer matar a gente de trabalhar, de domingo a domingo. Gente, o que você vai fazer domingo se você não estiver na igreja? No nome de Jesus. Vai se deixar ser envolvido ou você vai se envolver? O que eu estou ensinando para os meus filhos? Que o domingo é o dia do Senhor. Gente, quando eu me converti, quando eu me casei, na verdade, eu tinha 2 anos de conversão. Eu já pedi perdão ao meu marido várias vezes. Eu dei muito trabalho pro meu marido. Não entrava na minha cabeça que eu tinha que ir no domingo na EBD. E no mesmo dia que eu fui na EBD, eu tinha que ir no domingo à noite. Porque eu queria ir onde, Márcia? Na prainha. Falava, gente, crente é uma coisa, fanático é outra. Porque eu já era crente, presta atenção, batizada. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que nascer de novo. Eu já estava acostumada a ir para a piscina, ir para a praia, mas eu tenho um Deus que gosta tanto de mim, como gosta de você também. Depois que eu aprendi a obedecer Ele, não tem um ano que eu não vou para a praia. E estou aqui todo domingo. Quando não estou aqui no domingo, nesta igreja, estou em outra. E todo ano eu vou para a praia. Só que eu vou falar algo importante para você. De graça. Alguém pagou para mim. Outro dia uma missionária disse para mim assim, lá em Onda Verde. Irmã, gostei de você, hein? Eu falei, gostei de você também. Aí ela falou para mim assim, eu tenho uma casa na praia. Eu falei, oh Deus. Ela falou, vai lá me visitar. Eu falei, mas eu não ando sozinha, eu ando em bando. Pode levar. Gente, a mulher falou que tinha 3 quartos na casa, mas não era 3 quartos, né, Vitória? Eram 3 cômodos, gente. Pensa. Mas foi uma benção, a praia estava lá. Teve um ano que eu fui para a praia, né, pastor Anderson? Os cavalaria lá não deixaram a gente entrar na água. Mas eu voltei aquele ano naquele mesmo lugar. Quando eu cheguei lá, o hotel estava marcado no... Como chama aquela parte do menu lá? Que fica falando o preço do hotel, das diárias? Tabela. R$1.900 a diária. Eu virei para o Márcio e falei, vai lá ver se nós estamos no lugar direito. Porque existem dois tipos de pessoas que podem frequentar o mesmo lugar, um milionário e um missionário. A gente estava na situação de missionário, que a gente pagou bem barato, né, Márcio? Chegamos lá, não, do senhor está tudo pago. Gente, a gente já paga uma promoção que não era normal para aquele valor. E nós estivemos na praia. Quando eu estava na praia, eu me lembrei, puxa vida, eu estou aqui de novo. Porque eu me lembrei que por conta da pandemia não deixaram a gente entrar na água. Mas o meu Deus me levou lá de novo. Gente, quando você serve a Deus de verdade, não tem ninguém melhor do que conhece você do que o próprio Deus que te fez. Ele sabe o que vai te alegrar, mas você tem se esforçado para alegrar o nosso Deus, o seu Deus. Tem gente que não quer nem se batizar, gente. Sabe o que eu quero dizer com batizar? Eu conheci umas pessoas no local que eu trabalhei uma vez, que elas falavam assim, ó, eu não quero namorar rapaz que não coloca no Facebook que está namorando comigo. Aí eu falei, por quê? Porque é sempre escondido. Eu falei, rapaz que não quer te assumir publicamente, já vou te avisar. Ele deve ter outro. Ou ele quer falar que ele está na pista ainda. Aí veio na minha mente, está uma pregação, porque tem gente que quer andar com Jesus, mas não quer batizar. Não quer mostrar para o mundo que ele morreu e nasceu. Que casamento que é esse quando a noiva chegar? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Quando você teve tempo, você não me quis. Não vou batizar não, sabe por quê? Porque eu vou continuar na minha vida. Quero continuar na minha vida. Não quero nascer de novo. Por que eu tenho que nascer de novo? O que importa é o meu coração. Foi isso que o Senhor disse? Foi isso que o que Jesus fez lá, sendo batizado pelo próprio João Batista? Deixou de exemplo? Mas batismo não salva, mas mostra para o mundo que lado você está. A igreja não salva, mas quando eu vou à igreja as pessoas sabem o que eu vou buscar. Porque quando eu quero comprar carne, eu vou num açougue. Quando eu quero comprar roupa, eu vou numa loja. Mas quando eu vou para a igreja, eu quero o quê? Eu quero é Deus. Está entendendo? As minhas atitudes mostram quem eu sou. O mundo precisa saber de que lado você está, sim. Por quê? Está com vergonha, gente? Mostra para as pessoas quem você é. Tenha orgulho de ser quem você é. Que quando você mais precisou, era Deus que estava com
com você. Continuando. E depois compare 14. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que comeram a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar, deu-lhes vegetais. Não se contaminou. Por mais que aquela... Gente, para pensar, aquele cheiro da comida. A gente lendo assim, parece que era fácil. Mas pensa, a mesa, um banquete de um rei. Da mesa do rei. Não era qualquer comidinha, não. Pensa na comida da tia Du, aquele monte de opção. Pensa, aquele cheiro. Eu falar não para aquilo, eu tenho que ter certeza de quem eu sirvo. Eu tenho que ter certeza do que eu quero para minha vida. Pensa que um peru que a tia Du faz. Quando a gente está aqui no dia 31 de dezembro, na virada, todo mundo traz um assado, é uma benção, aquele cheiro invade a igreja. Eu imagino que esses jovens, gente jovem come pra caramba. Para eles decidirem não comer, eles tinham convicção do que eles queriam. Ó, a gente nem está com fome, você sente um cheiro, rapaz, já dá uma fome. Não é assim? E olha a força do caráter desses meninos. Eu já falei da tentativa de aculturamento nesses jovens. Já falei o que é aculturação. É aquilo que nos altera culturalmente para se adaptar. Nós vamos nos adaptando a outra cultura. Mas olha o que acontece. Vai sendo retirado de nós aspectos importantes. Ou seja, existe uma fusão de cultura. E é o que estavam tentando fazer com esses jovens. Esses jovens judeus tinham uma formação cultural e religiosa muito forte. Isso é certeza. Isso é visível. A força da fé dos judeus era algo que parecia em suas falas. Gente, as pessoas têm que saber que você é crente quando você abrir a boca. Se a pessoa fala assim, vamos ali tomar uma cerveja? Misericórdia. É crente, fala misericórdia toda hora. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. O povo tem que saber que você é crente quando você abre a boca. A fala desses meninos, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, uma das mulheres que passavam por ele, eu conheço este homem, eu conheço ele. A fala dele mostra que ele é um dos que esteve com ele. A fala. Qual é a tua fala que te diferencia? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Quando alguém fala alguma coisa para você, está amarrada em nome de Jesus. Que é isso, gente? Está me amarrando? Não, estou amarrando o diabo que está por trás dessa situação. Não tem vergonha não, gente. Hoje o mundo não tem vergonha de nada não. Cada um está levantando o que acredita muito mais do que os crentes. Você sabia que o silêncio fala alto? Sabe o que o silêncio fala? O silêncio tem poder de fala. Quando você fica em silêncio em uma situação que era para você abrir a boca e se colocar numa situação e se posicionar, o seu silêncio diz assim, ó, não estou nem aí. A conversa não é comigo. Quando você fica em silêncio, você já escolheu o lado do opressor. Então eu preciso sim me manifestar, mas como estes rapazes, com sabedoria, sem apelar, sem gritar. Por quê? Porque quando a gente tem razão, a gente é respeitado. Não quando a gente tem razão. Eu vou explicar. Quando a gente fala com sabedoria. Você pensa que lá onde eu estou estudando, eu não sou confrontada em algumas situações? E no momento eu começo, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria, em nome de Jesus. Aí falava, olha, muito bem. Nossa, vocês são uma igreja inclusiva? Sim, nós somos. Por exemplo, a gente tem uma rampa para cadeirante, eu nem uso cadeira. A gente tem um banheiro para cadeirante e a gente tem os banheiros normais. O que mais que vocês fazem? A gente tem libras. E eu nem surda sou. É para acolher o outro que está chegando. Vocês acolhem todos? Sim. Todos que chegarem vão ser acolhidos. Vão ficar? Não sei. Não compete a mim. A obra não é tua nem minha, é do Espírito Santo. Amém? Todo mundo que eu tentei converter na briga não deu certo. Gente, essa semana eu preciso te contar. Uma senhora chegou em mim e disse assim, eu estava lendo o seu livro, lá na faculdade. Falei, Ela fala, glória a Deus. Ela falou assim, vem cá. Eu comecei a ler a história das pessoas do teu livro
Todas. Todos alcançaram graça. Eu falei, não, teve gente que não alcançou graça. Teve gente que deu errado. Eu fui uma delas, eu perdi o bebê. Ela falou, mas todos alcançaram graça. Por que eu não alcancei? E aí? Nós devemos estar prontos para mostrar a razão da nossa fé. O que aconteceu? Me conta a tua história. Aí ela me falou de um seu parente, de uma pessoa bem próxima, que era bem idosa, que morreu de Covid. Como explicar isso? Eu disse para ela, minha flor, a Bíblia diz lá em Salmo 139, que ainda quando éramos mistura informe, sem formato, o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias, o dia dele, dessa pessoa que você está me falando, já estava contado. E o Senhor aprouve a ele encerrar nesse dia. Mas por que Deus não me ouviu? Ele ouviu. Como é que você sabe? A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não nos ouça. Ele te ouviu. Mas por que ele morreu? Você estava pronta para ficar com ele usando sonda para comer? Sonda para fazer suas necessidades físicas? Você estava preparada para trocar fralda? Você estava preparada para isso? Ela falou, não. Então creia que o Senhor fez o melhor. Eu sei que nós estamos falando do amor da vida de alguém, gente. Eu preciso falar com cuidado isso. Olha, eu sempre penso que, até conversei isso com a Thalita e o Ney, a igreja deve levar a cura através de Cristo Jesus, não é? É. Se a cura não chegar, que a gente leve pelo menos um alívio. Se depois do alívio precisar, que a gente leve o consolo. As três fazem parte da igreja. Cura, às vezes não é para cura naquele momento. Então nós levaremos o alívio. Talvez o alívio não resolveu, não é que não resolveu, não parou ali, porque nós levamos o consolo. Quando a gente leva o consolo, chegou o luto. Se a igreja consegue entrar nessas áreas na vida de uma pessoa, a igreja já foi bênção. Mas como que eu consigo ser assim? Quando eu estou conectada ao Senhor. Olha, nos nossos dias, cada vez mais é comum que os pontos de vista bíblicos sejam rotulados de ofensivo. É uma ofensa isso aí. É uma ofensa. Nova cultura. O evangelho em si já é uma ofensa, gente. Nós somos confrontados. E as pessoas que não estão de acordo com aqui, a Bíblia que era para estar do lado dela está na contramão. Isso eu já disse, quando nós queremos redefinir o que é o certo e o que é o errado, é porque nós já erramos. Não é tão errado assim. Não é tão errado assim. Quando a gente quer aliviar, significa que nós erramos e nós queremos que a Bíblia se torne mais leve. Precisa ser reescrita. Nem é desse jeito. No versículo 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou ao rei Nabucodonosor. 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E de modo que eles passaram a servir ao rei. No versículo 20. Acho fantástico isso para nós. No versículo 20 diz: o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos, de todos os encantadores de todo o seu reino. Esses meninos que chegaram lá exilados, fizeram a diferença pela força de caráter que eles tinham, pela integridade que eles tinham, pela disposição moral que existia dentro dele, de orar. Não, eu vou buscar. Deus vai me dar sabedoria para lidar com essa situação, vai me dar sabedoria para eu dizer não aquilo que parece, gente, que não tem problema nenhum. Busque a Deus que Ele vai te mostrar, tem alguma coisa aí. Espera. E o Senhor fala conosco. O Senhor é aquele Deus que fala conosco o tempo todo. Eu me lembro que nós iríamos visitar uma pessoa, a irmã Dalvi e eu, e deu errado. A pessoa simplesmente não estava.
Eu falei para a irmã Dalva assim, a gente já está arrumada? Vamos na casa de uma pessoa? Vamos. Chegamos lá. A pessoa disse para nós chorando, eu precisava muito de uma oração. Eu precisava muito de uma visita. É a segunda vez que eu estou precisando de ajuda que vocês chegam. Esse é o crente. Esse é o crente que ora. Esse é o crente que quer comunhão. Esse é o crente que não fala assim, ó, todo domingo tocar. Todo domingo eu vou cantar. Todo domingo eu vou pregar. Gente, eu e o Márcio agora a gente disputa quem vai pregar. Quem prega domingo, você ou eu? Gente, eu amo fazer isso. A gente fala, vai você. Não, da outra vez foi você. Tá bom, agora vou eu. Tá bom, vai você. É um prazer para mim estar aqui. As minhas filhas cresceram me vendo estando aqui aos domingos. Para elas não é novidade nenhuma vir domingo à noite para a igreja. Porque foram criadas assim. E muitas das coisas que esses meninos fizeram lá, exilados, longe dos seus pais, longe dos seus líderes, aprenderam lá atrás. Mas existe algo muito importante que nós precisamos dizer para o nosso Deus hoje. Eu quero chamar a Jéssica aqui. Que nós vamos fazer, tudo que nós vamos fazer. Por quê? Porque nós queremos ser inteligentes? Não, porque Ele é a razão da nossa vida. Eu sei quem eu era. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o tanto que eu já chorei lá fora. Mas diga para Ele, Senhor, eu quero orar, eu quero te buscar. Não porque eu quero só a inteligência, a sabedoria, mas porque o Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é o meu motivo pelo qual eu estou aqui todos os domingos. Todos os domingos. E não existe nenhum Deus como o nosso Deus. Tenha convicção disso. Não existe nenhum Deus como o nosso Deus. Diga para Ele todos os dias, Senhor, eu te amo. Eu digo não para as coisas deste mundo, porque eu aprendi a te amar quando o Senhor me amou primeiro. Diga para Ele todos os dias. Não se esqueça de onde você saiu, quem você era. E mostre para os seus filhos, para a sua casa, para o seu Deus também, que é um privilégio estar aqui. Diga para o teu Deus, mostre para Ele, através da sua vida, da sua atitude, que é um prazer estar aqui. Amém?